Olá galera, tudo bem? Eu sou o Anderson Anaia, apresentador aqui do Papo Cristão com o Anderson Anaia. Esse é o nosso terceiro episódio e hoje eu tenho a honra de ter um convidado de alto garbo e categoria hoje. Que isso? 26 anos de idade, formado em educação física, formado em pedagogia, formado em teologia, convertido há mais de 11 anos, nascido em São Paulo. Estou aqui hoje com o Danilo Antônio. Como é que tá, garoto? Tudo bem? Beleza. Apresente-se aí pra galera aí, fala um pouquinho da sua vida pra gente, um breve resumo pra gente se familiarizar com o pessoal aí do Papo Cristão. Bom, pessoal, bom dia, Anderson. Quero agradecer essa oportunidade de estar aqui, podendo compartilhar aquilo que Deus fez na minha vida e que Jesus seja o centro da nossa conversa. Bom, como você já disse, já me apresentou, né? Meu nome é Danilo, nasci em São Paulo, estou em Votuporanga já há 26 anos, vim bem novo pra cá, né? E há 11 anos, aproximadamente, eu tive o privilégio de não aceitar Jesus, né? Mas ser aceito por Ele. Que é uma coisa interessante isso, que as pessoas dizem, eu aceitei Jesus, mas acho que na realidade Jesus me aceitou, né? Com as minhas falhas, com as minhas incapacidades, com toda a minha sujeira. E como você já disse, tenho a formação em educação física, pedagogia e teologia, e posso dizer que sou um apaixonado, um doente por teologia, né? E cheio de sonhos e com a minha vida dirigida totalmente por Jesus Cristo. Antes de mais nada, pessoal, é muito importante para mim essa entrevista, porque antes de tudo, antes de ser um convidado que está aqui, é um grande amigo que eu tenho a honra de entrevistar, um dos responsáveis pela minha conversão, por ter me levado para a igreja. Você é uma pessoa muito especial para mim. Agora, vou te perguntar, como que foram os primeiros passos para a sua conversão? Como que aconteceu o primeiro amor, que a gente fala? Isso. Como é que foi a sua inserção na igreja? Como que aconteceu isso? Bom, primeiramente eu fui criado tive uma educação religiosa por meio dos meus pais, não evangélica, mas uma outra denominação religiosa. E eu sempre tive consciência de Deus, né? Eu sempre tive ciência de uma força totalmente superior à do homem, criadora de tudo que existe. Sempre tive. Só que talvez eu nunca me interessei em me relacionar com essa força, né? Chamada Deus. Mas um belo dia, por isso que eu digo que eu não aceitei Jesus, foi Ele que me aceitou. Certo. Porque um belo dia, passando por volta dos 16 anos, passando por um momento difícil da minha vida. Crises existenciais, assim, de identidade mesmo, de onde vim, para onde estou e para onde vou. Eu tive o privilégio de encontrar um amigo, um grande amigo meu, Alex, e numa das nossas conversas, assim, que a gente saía muito junto, ele falou de Cristo para mim. Ele falou, sou cristão, estou indo numa igreja evangélica e Deus ele quer ser teu amigo, Danilo. E aquelas palavras, acho que no momento certo, elas invadiram o meu ouvido e conseguiram chegar dentro do meu coração. Foi um impacto para mim quando eu vi aquilo. Lembro o local, lembro a hora. E quando eu cheguei na minha casa, eu tive a minha primeira conversa com Jesus Cristo. Eu tinha uma sala no quarto da minha avó, um quarto da minha avó, onde eu tocava cavaquinho. Certo. E aí eu cheguei ali, dobrei o meu joelho e fiz uma pergunta para esse Deus. E eu fui bem taxativo, e fui categórico, fui objetivo na minha pergunta. E, cara, eu não fiquei sem resposta. E daquele dia, naquela tarde, onde eu tive o meu primeiro diálogo com o Poderoso, aquele dia minha vida foi transformada, literalmente a minha vida foi transformada. Eu passei a conhecer melhor a Cristo, com pessoas que Ele colocou no meu caminho, para me educar, para me discipular. E graças a Deus, eu tive a oportunidade dele ter me recebido com todo esse amor, dele ter me ouvido naquela tarde e dele ter respondido para mim a minha pergunta. Por isso que eu afirmo categoricamente, Deus existe. Existe, com certeza. Então, desse processo, desse primeiro diálogo que eu tive com Deus, já se passaram 11 anos. 11 anos também que eu estou na mesma igreja evangélica e 11 anos de crescimento espiritual. Agradeço muito ao Alex, se ele estiver assistindo, as 3 pessoas que me influenciaram, o Alex, que me apresentou Cristo, e o Lucas Siqueira,
que me discipulou hoje, ele é um pastor auxiliar do pai dele, que é pastor da igreja Comunidade Profética Novo Tempo, uma igreja que eles fundaram aqui em Votuporanga, na Rua Tibagi. E ele foi o grande mentor meu. Ele me ensinou os primeiros passos, como eu digo, ele me ensinou o beabá da Bíblia Sagrada. Então eu sou grato a essas 3 pessoas, né? A minha família também, obviamente, só que fora da minha família são essas 3 pessoas: o Alex, Lucas Siqueira e o Ademar Siqueira. São as 3 pessoas que influenciaram a minha vida grandiosamente para o bem. Entendi. Você, como é um bacharel em teologia, o que te levou a você querer mergulhar nesse universo de um estudo mais aprofundado da palavra de Cristo, a ponto de você entrar numa graduação de teologia? Isso era uma necessidade que você tinha? Era uma curiosidade que você tinha? Como que foi a sua imersão nesse mundo da teologia, que hoje é sua grande paixão? Olha, Anderson, eu acredito muito no princípio de que quando uma pessoa recebe Jesus Cristo como Salvador, aquela palavra de Paulo ela tem um grande efeito. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então eu acho o seguinte: eu acho que Deus, quando você dá liberdade, eu vou chegar na tua pergunta, eu vou respondê-la, mas eu acho que quando você dá liberdade para Deus trabalhar na sua vida ou dirigir a sua vida, Ele vai atuar de uma maneira que é até um pouco complexo isso que eu vou dizer, demoraria um tempo para me explicar, mas eu vou tentar sucintar isso. Ele trabalha de uma maneira na sua vida a qual ele vai fazer com que você se capacite de uma necessidade do próximo. Não sei se você vai conseguir entender. Entendi. Ele vai te dar a capacidade de se interessar, de gostar, de amar algo que vai satisfazer, sanar uma necessidade do próximo. É algo altruísta. Isso, ou seja, uma pessoa que tem um grande talento de escrever não é uma pessoa tão voltada à oração. Uma pessoa que é muito capaz de ensinar a respeito da Bíblia, ela não é tão capaz de tanger um instrumento. Acho que Deus trabalha com isso. Ele desperta o interesse para você suprir uma necessidade do próximo. Não sei se você consegue entender. Entendi. Então, da mesma forma que eu digo que não foi eu que aceitei Cristo, mas Cristo me aceitou, não foi eu que me interessei pela teologia, mas Cristo despertou em mim esse interesse. Eu acredito que, eu falo para minha família, um interesse visceral mesmo, porque quando eu fico sem ler teologia, o negócio chega até doer, estômago. É quase um vício. É quase um vício, é uma dependência. Eu acho que foi Cristo que despertou em mim esse interesse, para mim, para que essa bagagem que eu estou construindo não morra em mim mesmo, mas que supra a necessidade do meu próximo. E como eu não toco teclado, alguém tem um interesse profundo em tocar teclado para que supra uma necessidade minha. Porque Cristo ensinou isso, Cristo ensinou essa independência, ninguém consegue viver sozinho. Então, aquilo que falta em mim está no Anderson. E aquilo que falta no Anderson está no amigo meu, que está estudando cinema, no Carlos. Então, você está entendendo isso? Porventura está aqui. Está aqui filmando. E você entende isso? Então, esse interesse surgiu de Deus. Eu não posso pegar o mérito para mim e dizer assim, não, foi eu que me interessei por teologia, eu que me esforcei. Não foi nada disso. Um dia eu me vi dentro de uma sala de teologia fazendo uma aula experimental, e aquela aula experimental despertou um interesse a qual eu desfruto até hoje. A gente volta no segundo bloco para a gente continuar com esse excelente entrevistado aqui. Aguarde.